Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é a minha autobiografia. Então, por que eu resolvi fazer isso hoje? Porque eu quero contar um pouco do meu passado para vocês, da minha história, da minha vida, e eu vou fazer uma playlist disso. Sim, dessa vez eu vou fazer uma playlist. Eu vou começar hoje esse vídeo. Vamos começar lá do começo. Desde quando? Desde quando eu era um bebezinho na barriga da minha mãe. Então, vamos lá. Eu sou filha de pais e mães separados. Minha mãe morava numa cidade pequena, né? Chama Gandu, aqui no interior da Bahia. E ela trabalhava na Feira Livre. Para quem não sabe, Feira Livre acho que muita gente conhece, mas para quem não sabe, Feira Livre é onde vende verdura, tudo assim, barraquinhas ao ar livre, né? Barracas, algumas lojinhas feitas assim, tudo junto. É a Feira Livre. Então, minha mãe trabalhava na Feira Livre. E ela tinha 17 anos. Quando ela conheceu meu pai. Meu pai já tinha uns 40 e pouco por aí, eu acho. E o meu pai já tinha vários filhos, né? Além de mim. No caso, eu fui a caçula. Ele teve um relacionamento anterior, que morava junto, tinha separado. E ele começou um relacionamento com a minha mãe. Começou um relacionamento, um namoro, e planejaram morar juntos, né? Mas ele morava em uma cidade e ele foi para essa cidade para trabalhar. Porque realmente ele trabalhava vendia coco. Ele comprava coco na cidade e vendia para fora, nos caminhões. E aí ele resolveu trabalhar em outra cidade. Foi aí que ele conheceu a minha mãe, na feira. E desse relacionamento, minha mãe engravidou de mim. Ele veio embora para outra cidade e ele tinha tido um relacionamento com a mulher atual que ele está hoje. E ele acabou que reatou esse relacionamento. Ele resolveu ser testemunha de Jeová, como ele é até hoje. E ele ficou indeciso entre a minha mãe e a mãe do meu irmão, que vem antes de mim, né? E aí ele perguntou para minha mãe, é a história que ele me conta, né? Se ela queria ser testemunha de Jeová. Ela disse que não e a outra aceitou. Então ele preferiu ficar com a mulher que queria seguir a mesma religião que ele. E com isso ele sumiu da vida da minha mãe. Continuou na cidade dele, minha mãe vivendo na cidade dela. E aí minha mãe viveu meio que cigana. Ela viveu em uma cidade, depois de mim ela teve outro relacionamento, teve uma filha. A filha dela acabou falecendo com 6 meses, porque não deu certo o relacionamento. Na gravidez ela foi embora e eu fui junto, né? E o pai da criança tomou a menina, porque ele tinha condições, e aí minha mãe não podia mais ver. E minha mãe sofria, chorava, mas não podia ver a menina, porque eu tinha 1 ano e pouco e a neném tinha 6 meses. E ela soube que a bebê tinha morrido. A bebê morreu com... Antigamente o povo falava que era vento. Ela morreu com uma doença que ela estava dormindo e o povo encontrou morta, né? E minha mãe, até antes de morrer, que ela tem 5 anos que ela faleceu, ela ainda sentia a dor dessa filha que ela perdeu. E minha mãe casou com o pai das minhas irmãs. Dos meus irmãos, no caso, eu tenho mais 4 irmãos com a minha mãe. E com meu pai eu tenho mais uns 7 a 8, não sei. Tenho muitos irmãos com meu pai. E a minha mãe
casou com o pai das minhas irmãs, né? Dos meus irmãos. E ele morou com a gente 14 anos. Quando eu fui morar, minha mãe foi morar com ele, eu tinha 2 anos. E ele tinha um filho também de, acho que 6 anos. Que o nome dele é Ademilton. Minha mãe cuidou dele e meu pai, quer dizer, o pai das minhas irmãs cuidou da gente, né? E então, 14 anos depois, eles se separaram. E o meu pai foi, quer dizer, o meu padrasto, né? Foi embora, levou o nosso irmão mais velho, né? Que era o de criação, é irmão das meninas por parte de pai, mas não era meu irmão por parte nem de um nem de outro, porque ele era filho do meu padrasto. E até hoje, depois que ele foi embora, eu nunca mais vi ele. Eu vejo por vídeo, por foto, converso de vez em quando, e nunca mais vi ele. E foi embora com meu padrasto. As minhas irmãs voltou a ter contato com meu padrasto. O único contato que eu tive com meu padrasto foi uma vez que minha irmã morava junto lá, perto deles, e eu fui levar minha mãe para ficar uns dias com ela. Depois disso, depois que ela faleceu, e depois não vi mais. Só contato por telefone, vez e nunca. E o meu pai biológico, eu conheci 15 anos depois. Minha mãe já estava com outro homem e ela encontrou por coincidência o meu pai na rua. O meu pai, ela disse que tentou disfarçar. Ela nunca me falava do meu pai biológico, né? Que ela simplesmente foi viver a vida dela e não ligou de procurar mais ele nem nada. E ele disse para mim que ficou procurando, mas alguns dos meus parentes falaram que eu estava na cidade, e às vezes ele mandava algumas coisinhas para mim, mas essas coisinhas eu nunca vi, né? E depois disso ele descobriu que a gente não morava lá e ele parou de dar as coisinhas que ele dava para minha tia como se fosse para mim, mas não era uma das minhas tias, né? Então a gente foi morar em Salvador. Eu era pequena, bem pequena. A gente viveu muitas histórias. Vou contar também, porque isso é uma biografia minha. Vou fazer esse vídeo aqui de 10 minutos. E amanhã eu gravo outro, depois eu gravo outro. Então, continuando a história. A gente foi morar em Salvador. E meu padrasto trabalhava na rua vendendo umbu, vendendo frutas, verduras. E a minha mãe trabalhava de dona de casa. A gente estudava. A gente morou num bairro muito perigoso. Era muito perigoso mesmo. Chamava Bairro da Paz. Só que de paz não tinha nada. Então, é muito perigoso. Tenho muitas histórias desse bairro para contar. Mas vou contar no próximo vídeo, que já tá quase chegando o meu tempo. O meu tempo desse vídeo é 10 minutos. E eu espero que vocês gostem, tá? Aí a gente voltou para Bahia, porque o bairro era muito perigoso. A gente ficou com medo. Muitos vizinhos morreram. E eu vou contar a história desse bairro para vocês, desse nosso tempo em Salvador, né? Que é uma metrópole, né? Que muita gente conhece. Mas o bairro que a gente morou era muito perigoso. Os 2 bairros, né? Que a gente morou em um, saiu de um para morar no outro. Que a gente morava de aluguel e foi morar na casa própria. O lugar que meu pai comprou a casa própria era muito perigoso, era uma favela. E a gente passou por muito perrengue nesse lugar. Então a gente voltou para Bahia. Quer dizer, para Bahia não, para o interior da Bahia, né? Porque a gente estava na capital. A gente voltou para o interior da Bahia. Aí no interior da Bahia a gente viveu em alguns lugares e morando sempre em roça, em fazenda. Sim, gente, fui criada na roça. E com o tempo meu padrasto largou a minha mãe. Eles brigaram, foram embora. Ele foi embora e minha mãe ficou cuidando da gente. Eu e dos meus 4 irmãos. No caso, são 5 filhos, né? Uma mulher solteira. Trabalhando na roça, cuidando da gente, ainda plantava, fazia horta e ela vivia a vida dela plenamente. E a gente com ela, né? Estudava, vivia a nossa rotina. Então, a gente ficou morando nesse lugar um tempo. Depois
A minha mãe achou outro lugar para morar, foi. Aqui achava melhor que aquele e foi morar. E a gente continuou vivendo nossa vida. Nesse lugar que a gente foi morar, foi que a minha mãe foi na cidade, que é a cidade de Ituberá, interior da Bahia. E aí ela encontrou meu pai. E ele perguntou, ela tentou se esconder, né? Aí ele reconheceu ela e falou: "Você não é Luzinete?" Ela disse sim, Luzinete é minha mãe. "Cadê a Ana?" Que sou eu, né? Aí ela tá em casa. Ele disse: "Eu quero ver ela." Aí, ela tem quantos anos? Ela disse pra ele 15. E minha mãe disse que ficou tremendo quando viu ele, que imaginou que mais nunca na vida dela ia ver ele. E ela encontrou meu pai. E aí, quando ela chegou em casa, que ela me contou, eu não sabia nem o que sentia, porque eram muitas sensações diferentes. Eram muitos planos, projetos que eu tinha, sonhos de encontrar um dia o meu pai, que ela nunca falava e eu tinha vergonha de perguntar também. E foi aí que eu sabia, sim, existe um pai, eu tenho um pai. Eu não era uma indigente, porque na minha família todo mundo é mais moreno. Eu era mais clara um pouco, então eu sempre fui a estranha da família. Vou colocar uma foto da minha família na próxima biografia para mostrar para vocês. A minha mãe, as minhas irmãs, meus irmãos e eu. Eu era a estranha da família. Não sei por quê. Que meu pai também é moreno. Moreno claro, minha avó era morena, minha mãe era morena, todo mundo moreno e eu nasci mais clara. Então eu era o peixe, o patinho feio, né? E é isso. Aí hoje eu vou contar até aqui, né? Já eu pedi 10, falei que ia fazer 10 minutos, já tô em 12. E o vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Se você quiser continuar ouvindo a minha história, a minha bio, eu vou continuar postando no próximo vídeo, tá bom? E é isso, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!